Olá, bom domingo a todos. Estamos aqui novamente para gravar um vídeo da Palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o templo de Deus. O templo de Deus aqui na terra. Eu quero iniciar lendo um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O texto está dizendo que somos, está falando de pessoas, né? Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, que o cristão, ele é ou deveria ser o lugar de habitação de Deus aqui na terra. É interessante como a gente não para pensar nisso, né? Deus, nós somos seres que habitamos num corpo carnal, mas esse corpo carnal aqui não somos nós, nosso físico não somos nós. Nós somos seres carnais que têm uma alma e têm um espírito. E Deus, como Jesus falou para a mulher samaritana, que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade, é aí que Deus trata conosco, no nosso interior, no nosso espírito, com E minúsculo. O Espírito Santo de Deus, que é Deus também, ele fala no nosso espírito. Então nós somos seres que têm um corpo físico, mas é somente uma habitação provisória, né? Todos nós iremos morrer. A Bíblia diz que o corpo é pó. A ciência comprova isso, a física comprova isso, né? A biologia comprova isso, né? Mas aqui dentro desse corpo tem uma alma, que tem um espírito com E minúsculo. E é aí que Deus fala, é aí que Deus conversa conosco, né? E é aí que Deus quer tratar, não de... Por isso que religião é algo que aparece externamente. O cristianismo não, é Deus nos transformando de dentro para fora. Então o texto que nós acabamos de ler diz que afirma isso, que nós somos templo do Espírito Santo. Sois templo de Deus, nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. E que se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então isso é bem claro, e é por isso que a gente vai entendendo quando Jesus foi perguntado aqui, quando ele esteve aqui por um religioso, um fariseu, que chega perto de Jesus e pergunta assim, Jesus sendo interrogado por um fariseu, ele pergunta a Jesus assim, quando virá o reino de Deus? E Jesus responde a ele, olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus está dentro de vós. É isso que Jesus estava afirmando para aquele... O que Jesus estava afirmando para aquele religioso? Olha, o reino de Deus tem que ser manifestado na vida de pessoas que vão comprovar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus pode transformar as pessoas e o mundo. O reino de Deus, Jesus falou, não está num templo, não está num edifício físico, não vem de forma externa, ele é manifestado quando dentro de nós, pessoas que dizem que servem a Deus, eles manifestam aquelas características de Deus, bondade, misericórdia. Então Jesus disse para aquele fariseu, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Está compactuando com tudo isso que eu quero que nós lemos no primeiro texto que nós lemos, que vós sois templo de Deus, né? E aí eu começo essa mensagem com uma pergunta, o que pode impedir que o reino de Deus seja manifestado através de nossas vidas? Se nós somos santuário, templo de Deus, o que tem impedido, o que pode impedir eu e você que nós manifestemos, né, todas essas maravilhas de Deus para as pessoas que convivem com a gente, para a nossa família, para a nossa sociedade? O que pode impedir que nós manifestemos a glória de Deus aqui na terra? Por isso que Jesus, quando ele estava conversando com seus discípulos, lá no livro de Mateus diz o seguinte, ele fala para os discípulos, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz, para que o nome de vosso Pai que está no céu seja glorificado. O que pode impedir, o que pode atrapalhar essa manifestação do reino de Deus através de nossas vidas? E aí eu quero voltar um pouquinho na história do templo, não do nosso templo, que é o nosso templo interior, mas o templo que existia para o povo judeu. O templo que nós vamos falar aqui foi construído o primeiro templo por Salomão, o belo templo por Salomão. E a história desse templo, que hoje não existe mais, está destruído ali em Jerusalém. Você tem hoje uma mesquita muçulmana em cima do lugar dos escombros desse templo, né? Tem ali somente o Muro das Lamentações. O que aconteceu com aquele templo e que serve de exemplo para nós, hoje que nós somos templo de Deus vivo aqui na terra? Aquele templo foi destruído 2 vezes. Nós vamos ver
aqui, né, recapitulando a história de Israel e do templo, aquele templo foi destruído 2 vezes. E isso serve de lição para nós. Por que Deus permitiu que o templo dele, que ele foi ordenado por ele que fosse construído, por que Deus permitiu a destruição desse templo? Então vamos aprender um pouquinho da história aqui com o templo judaico. O primeiro templo que Deus pediu para o povo construir foi o tabernáculo, o templo itinerante. O povo de Israel, ele andou durante 40 anos no deserto. Depois que ele sai do Egito, depois que Deus liberta o povo do Egito, ele peregrina durante 40 anos no deserto. E Deus queria falar com o povo. Deus falava com o povo aonde? No templo, no tabernáculo. Então Deus mandou que construísse um tabernáculo. Deus deu as ordens para Moisés, ali em Êxodo 25, você vê todas as ordens das mobílias do tabernáculo, das cortinas do tabernáculo, toda a instrução para a construção daquele tabernáculo foi dado para Moisés. Mas esse templo, santuário, esse primeiro santuário, era itinerante. Ou seja, o povo começava a caminhar, eles desarmavam as barracas, os levitas que cuidavam da coisa do Senhor desarmavam o tabernáculo e juntavam todas aquelas coisas e caminhavam no deserto até o local que Deus determinasse novamente que fosse feito o acampamento, e ali era montado novamente o tabernáculo. Mas Deus tinha um projeto já. E eu quero ler para vocês lá em Deuteronômio 12, Deus já tinha um projeto que quando esse povo chegasse na terra prometida, Deus ia indicar ali o local que seria construído o templo físico, o templo que não já seria mais um templo itinerante, mas um templo que ficaria em um local que Deus mostraria na terra prometida. Olha o que Deus fala lá em Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 11 e 13, diz o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que eu vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha de vossos votos que fizeres ao Senhor. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Ou seja, Deus estava dizendo para o povo de Israel que aquele templo itinerante ele era provisório, que quando chegasse na terra prometida, Deus ia indicar um local para a construção do templo, que aí seria numa cidade, num local que ele determinasse. Depois nós sabemos pela história ali de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, que o povo peregrinou no deserto durante 40 anos. Depois de 40 anos ele chega aos termos, ou seja, a fronteira da terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés vislumbrou essa terra prometida, né? E ali Deus fala, olha, é nessa terra que vocês vão construir o templo que eu falei. E aí, quando eles entram naquela terra, eu quero fazer um breve resumo para nós não ficarmos perdidos, começa o período de juízes. É quando Deus levanta juízes para colocar ordem no povo ali dentro da terra, como que ele ia conquistar as cidades, foram divididas entre as tribos de Israel, todas esses detalhes, né? A gente fica sabendo ali no livro de Juízes. Depois do período de juízes, Samuel foi o último do juízo. O povo olha para a nação, o povo de Israel olha para as nações vizinhas, viram que todas elas tinham rei e pede a Deus um rei. E o que Deus faz? Deus concede o desejo do povo e dá para o povo seu primeiro rei. E esse primeiro rei nós sabemos que foi Saul, né? Mas Saul foi um rei que logo desagradou a Deus e Deus levanta no seu lugar, manda Samuel, olha Samuel, Saul já me desagradou, pode escolher um outro rei, esse rei eu escolherei não segundo a vontade do povo, mas segundo a vontade do meu coração. E nós sabemos que Deus escolhe Davi. Lá no livro de Atos capítulo 13, Paulo relata que Deus trata Davi como um homem segundo o seu coração. Então Davi foi o segundo rei de Israel. E nós sabemos que Davi teve vários filhos, e dentro desses filhos ele teve um filho que chama Salomão. E foi a Salomão que foi dado a tarefa de construir o templo na cidade de Jerusalém, né, a cidade que Deus escolheu. Eu quero ler para vocês um texto que está escrito lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 6. Davi tinha a intenção também de construir o templo, mas Deus fala com ele, não vai ser você, vai ser seu filho. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, 6, está escrito o seguinte: Davi derrota todos os seus inimigos e amplia o reino, mas Salomão é escolhido para edificar o templo. Olha o texto que diz isso. 1 Crônica 28, 6. E ele disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Davi era um homem que tinha batalhado, tinha conquistado todo aquele território da terra de Canaã para Deus. E Deus fala, olha Davi, você é um homem de guerra, você é um homem que lutou, fez uma parte do meu propósito. Agora o templo não é você que vai construir. O templo vai ser construído em período de paz e quem vai construir esse templo é Salomão. Então, a partir daí,
Salomão conquista o templo, constrói o templo. Depois o seu filho Roboão reina é o seu sucessor. A partir de Roboão, a gente for fazer só um breve resumo. O reino de Israel é dividido, né? Reino do norte, reino do sul. Depois você, com mais calma, você lê as escrituras do Antigo Testamento, você vai saber de todos esses detalhes. Mas chega um tempo, no ano de 586, mais ou menos, 586 depois, antes de Cristo, que Deus permite a destruição do templo pelos babilônicos. O Império Babilônico destrói o templo. Está escrito assim em 2 Crônica, capítulo 36, versículo 19. Eu estou dando só alguns versículos, depois você procura entender essa história toda, que é cheia de detalhes magníficos e serve de exemplo para nós hoje, que somos a igreja de Cristo, né? Somos cristãos, para entender os propósitos de Deus, né? Diz assim em 2 Crônica, capítulo 36, versículo 19. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Quando aconteceu isso? 586 antes da vinda de Cristo. E qual foi o motivo da destruição? Por que Deus permitiu que fosse destruído o templo de Salomão, que era uma beleza daquela época, né? Reis de fora vinham para visitar Jerusalém por causa do palácio de Salomão, por causa do templo, né? Era uma coisa linda. Por que Deus permitiu a destruição? A Bíblia nos fala, lá em 2 Reis, diz que o povo de Israel se degradou espiritualmente. Deus falou, olha, quando vocês entrarem na terra, não cometam os mesmos erros dos habitantes antigos dessa terra. E isso foi esquecido pelo povo. O povo começou a cometer abominações, e isso durou praticamente 490 anos depois que eles entraram ali na terra prometida, né, na terra de Canaã. E chegou a um ponto de um próprio rei começar a fazer o costume daqueles povos que viviam ali, que eles faziam o sacrifício queimando seus filhos em oferenda a Deus, né? E um desses reis, a Bíblia diz que olha que diz em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médios e a quem consultava o Espírito, fez o que o Senhor reprovava dos outros povos. Então, a degradação moral e espiritual do povo de Israel, depois que eles entraram ali na Terra Prometida, foi gradativamente aumentando. E chegou a um ponto que Deus permitiu que os babilônios, que eram povos inimigos, que na época era potência, começou a crescer como uma potência mundial da época, destruísse Jerusalém e o templo, como nós lemos lá atrás, né? E tudo isso por causa da degradação moral, espiritual, que culminou com pecados de imoralidade mesmo, imoralidade na carne. O povo de Israel se tornou moral prostituição, inlascível, em todos os sentidos da carne. A degradação espiritual, ela se tornou uma degradação moral da carne, pecados da carne, terríveis, né? Por causa disso, Deus permitiu que os babilônios destruíssem o templo. Só para a gente entender a que ponto que chegou essa degradação, olha que Jeremias foi o profeta que escreveu que os babilônicos iam destruir a terra, e ele fala o motivo por que isso iria acontecer, porque Deus iria permitir isso. Ele diz assim lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 9, e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos e pedras de madeira. Foi por isso que Deus permitiu a primeira destruição do templo pelos babilônios. Então essa foi a primeira destruição. No ano 586, Deus permite que os babilônicos destroem totalmente o templo. Quando você vê o livro de Jeremias, de Lamentação de Jeremias, você vê que coisa terrível aconteceu ali. O Império Babilônico faz um cerco em Jerusalém, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E então ele faz um cerco ali em Jerusalém e as pessoas começaram a ter fome lá dentro, que começaram a cometer até canibalismo lá dentro da cidade. E por fim, a Babilônia, o Nabucodonosor, o general, o rei babilônico, ele consegue destruir a cidade e destrói também o templo. Então essa foi a primeira destruição. Mas passado-se um tempo, 70 anos depois, o Império Babilônico cai e assume um novo império, o Império Medo-Persa, né? E através desse império, Deus usa lá o imperador persa, Dario, que ele permite que o povo de Israel volte à terra prometida, que estava devastada, e pouco anos depois, Zorobabel, que era um dos judeus religiosos ali, ele reconstrói o templo é reconstruído nesse período do Império Medo-Persa. Né? Aí nós vamos caminhando para frente. Depois do Império Medo-Persa teve o Império
grego, e depois do Império Grego, qual é o império que surge no cenário mundial daquela época? O Império Romano. E foi nesse cenário do Império Romano que Jesus veio aqui à Terra, né? E o que acontece nesse Império Romano? O Herodes ele era um judeu edomita, judeu meio mestiço, e ele era o chefe ali daquela região da Judéia, né, da Samaria, de Jerusalém. Ele era o governador ali, ele é certificado pelo Império Romano. O Império Romano colocou ele ali como o governante daquela região, e Herodes faz uma grande reforma do templo, o templo fica mais bonito, né? Da época de Jesus, quando Jesus esteve aqui, o templo que foi reconstruído, repaginado, ele já existia, que ele foi reconstruído no período de Zorobabel, mas no Império Romano, sob o governo de Herodes, ele teve uma reforma que ele ficou muito mais bonito do que o templo construído por Salomão. Flávio Joséfo, que foi um historiador romano, da época de 70 depois de Cristo, ele escreve: olhando de longe, o mármore branco reluzente do templo parecia ser como a neve, sobre como a montanha. E o templo em si, o ponto central sagrado da edificação, estava revestido com placas de ouro. Olha o que Herodes fez naquele templo, né? Por isso que as pessoas ficavam admiradas, por isso que os discípulos de Jesus ficavam admirados com o templo, né? Aquela beleza de templo, porque ele foi repaginado por Herodes durante o Império Romano. Mas Jesus, quando os discípulos admirados, Jesus chama os discípulos para fora ali, né, em Jerusalém, né, no Monte das Oliveiras, estava ali no monte, os discípulos olhando para o templo, aquela toda a beleza que nós falamos aqui, que Flávio Joséfo descreveu como é que o templo era lindo, porque Herodes tinha repaginado. Jesus olha para aquele templo e, conversando com os seus discípulos, ele disse assim: vós admirais sobre essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, todo o templo será destruído. Está em Lucas, capítulo 21. Né? Então Jesus prediz que esse templo, que essa beleza seria destruído pela segunda vez. Então os discípulos não entenderam. Olha, já sei que o templo foi destruído uma vez, mas Deus não vai permitir isso, que seja destruído outra vez. Mas a história nos mostra, e só você procurar no livro de história, que no ano 40 depois de Cristo, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, ele entra com a tropa romana ali, depois de um cerco parecido com aquele cerco do Império Babilônico, de uma resistência grande dos judeus. Ele consegue adentrar na cidade pelas muralhas, né, depois de uma guerra terrível, né, ele consegue entrar ali dentro do templo e destruir todo o templo, e ali não ficou pedra sobre pedra. Porque as paredes do templo eram todas revestidas de ouro, era toda revestida de ouro. E quando o romano consegue entrar na cidade, o restante do povo de Israel que ainda estava vivo, correram para dentro do templo. E quando eles correm para dentro do templo, o que os soldados fazem? Eles colocam fogo no templo. E quando eles colocam fogo no templo, matam as pessoas que estavam ali dentro, e as paredes começam a derreter, o ouro começa a entranhar pelas pedras. O general Tito não queria que fosse destruído o templo. Os soldados gananciosos começaram a arrancar as pedras para tirar o ouro, e que aconteceu aquilo que Jesus falou. O templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. E qual foi o motivo da destruição do segundo templo, que foi reconstruído? O primeiro templo nós vimos que foi destruído por causa da imoralidade. Né? Eles começaram a adorar pau, a adorar pedra. Nós vimos lá Jeremias falando que o povo começou a cometer, por causa da imoralidade, por causa da frieza espiritual, da decadência moral e espiritual, eles começaram a cometer pecados sexuais, imoralidade. E qual foi o motivo da destruição do segundo templo? Não foi o mesmo motivo. Os judeus, quando Jesus estava aqui, eles eram religiosos, zelosos. Eles abominavam o adultério, tanto que eles queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério. Ele não era como os judeus na época de Jeremias. Pelo contrário, eles tinham aparência religiosa, eles tinham toda a forma, cumpria todo o rito, dava o dízimo. Jesus falou isso: olha, fariseus e hipócritas, vocês dão o dízimo, até do hortelã que você escolhe na sua horta, vocês dão o dízimo. Então, o problema deles não era a imoralidade sexual, não era uma imoralidade de não cumprir as regras da lei, eles cumpriam todas as regras da lei. No tempo da destruição do segundo templo, os religiosos, eles eram judeus autênticos cumpridores da lei. Qual foi o motivo, então, que Deus permitiu que esse segundo templo fosse destruído? Jesus nos fala muito claro disso lá em Mateus capítulo 15, eu quero ler com vocês no versículo 6 e o versículo 9. Quando Jesus estava discutindo com esses religiosos, que eles eram cumpridores da lei, Jesus diz o seguinte: olha, assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão adoram-me,
adoram-me ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Qual foi o motivo da destruição do segundo templo? A falsa religião, a religião sem Deus, a tradição religiosa. Eles cumpriam, como eu falei no outro vídeo passado, zelo e entendimento, eles cumpriam a lei à risca. Eles abominavam quem cometesse pecados da carne. Eles cumpriam a lei tão à risca que eles tinham uma asepsia de lavar as mãos sem saber por que estavam fazendo aquilo, condenavam outros que trabalhavam no sábado, guardavam o sábado, eles cumpriam toda a lei, mas faziam aquilo como uma tradição, e foi isso que Jesus condenou. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a religião de aparência externa, como Jesus falou dos fariseus, túmulos caiados, bonitos por fora, externa, mas não há transformação de dentro para fora. Nós temos que limpar o interior, para o externo ficar bonito, não de aparência, mas de verdade. É isso que Jesus estava falando para eles. Então o templo, eu quero finalizar essa mensagem mostrando que o templo de Deus foi destruído por dois motivos. O templo físico de Deus, primeiro, foi pela imoralidade, pela negligenciar a palavra do Senhor, por não cumprir a palavra do Senhor, por buscar outros deuses, buscar outros caminhos. Deus falou, olha, vocês vão tirar esse povo da terra aí para vocês não cumprir, não fazer as mesmas abominações. Nós vimos lá que um certo rei de Israel, ele queimou o seu filho em sacrifício, a feitiçaria, como os povos faziam. Então a degradação foi tanto que eles começaram a vir para o pecado da carne. Mas no tempo de Jesus, o templo que foi reconstruído por Zorobabel, que passou por uma reforma pelo rei Herodes, esse templo não foi destruído por isto. Eles eram zelosos religiosamente falando, eles cumpriam a lei, mas estavam com o coração afastado de Deus. Qual é a lição que chega para nós então? Voltando ao nosso tema, que nós lemos o primeiro texto, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, nós não podemos destruir o templo, não o templo físico mais, mas o templo que existe dentro de nós. Porque se nós destruirmos, nós não vamos morrer. Não é daquele sentido físico lá que o templo foi destruído, queimado, mas nós morremos espiritualmente para Deus. Pelos dois mesmos motivos que os templos antigos, físicos, foram destruídos. Isso é trágico também quando a gente morre para Deus por causa desses dois motivos. E quais são os dois motivos? Primeiro, nossos pecados carnais. Quando você diz que é cristão, mas não vigia sua carne, vive adulterando, vive pecando, vive traindo, vive mentindo, vive na prática do pecado. Ninguém é perfeito. Não estou dizendo que nós somos cristãos, nós vamos ser perfeitos, porque João diz que aquele que fala que não tem pecado, ele é um mentiroso. Mas João também diz, filhinho, não pequeis. Se pecar, você tem um advogado. O pecado da vida no cristão não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você é um advogado fiel e justo que é Jesus. Então, nós temos que vigiar a nossa natureza, sim, da natureza carnal, senão Deus não vai ter comunhão conosco. Senão o Espírito Santo não vai falar conosco. Então, esse é o primeiro motivo que Deus para de se relacionar com nós no nosso templo. Pecado da carne, da inveja, do adultério, da lascívia, da jogatina, de qualquer vício que nos domine. Esses são pecados que vão afastar Deus de nós. Volta a falar, de mim nós somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos, mas aquele que é de Deus não vive na prática rotineira do pecado. Ele pode até errar, mas ele se arrepende e vai tentar ficar longe do pecado. O pecado se torna uma exceção na nossa vida, não uma regra. Esse é o primeiro motivo que o Espírito Santo passa a falar, para de ter comunhão conosco e para de trabalhar no nosso templo, no nosso espírito com E minúsculo. Esse é o primeiro motivo, nossos pecados carnais. Jesus foi claro sobre a nossa fraqueza da carne. Se sua mão te faz pecar, arranque sua mão. O que Jesus está falando? Para arrancar a mão? Não, para você vigiar na sua fraqueza. Eu e você temos que vigiar na nossa fraqueza. O Tiago diz, cada um é tentado na sua própria concupiscência. Ou seja, cada um é tentado naquilo que o atrai. Eu tenho a minha fraqueza, você tem sua fraqueza e nós temos que vigiar. Vamos parar com esse cristianismo barato que diz assim, olhe para Cristo e não olhe para mim. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós temos que tentar, sim, levar uma vida santa, porque senão o templo de Deus em nós será destruído. Mas qual é o outro motivo tão maléfico igual esse primeiro? Nosso legalismo religioso. Religião com normas e regras, mas sem Deus. Assim era o povo
Assim eram os religiosos na época de Jesus. E o templo foi destruído pela segunda vez. Não por pecados da carne, mas pela aquela falsa bondade que não precisava de... Tanto que não achava que não precisava de Deus, que rejeitaram Jesus. Era uma fé, uma religião sem Deus, aparência externa. Então, meu amigo, minha amiga, eu vou encerrar esse vídeo desta manhã fazendo esse alerta para nós. Nós somos templos, não sabei vós, vou voltar a repetir o texto que nós começamos essa mensagem. Não sabei vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Nós somos morada. Muitas pessoas falam assim, Edmilson, mas como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Simples. É muito simples, você não precisa ter os dons de Deus. Muita gente, eu tenho que fazer algo especial. Não, Paulo fala, em que também vós, depois que credes no Evangelho, que tenha ouvido o Evangelho e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O que quer dizer isso? Quando você ouve falar, alguém chega perto de você e fala, olha, Jesus é um caminho, ele é o único aquele que pode salvar, ele é o bom pastor. Quando você recebe essas boas novas do Evangelho, o Espírito Santo vem sobre você e faz habitação em você e em mim. Deus é simples. Ah, Edmilson, eu preciso ser perfeito. Não, os dois ladrões lá na cruz, todos os dois eram ladrões. Por que fala o bom ladrão e o ruim ladrão? Porque um ladrão falou assim, você não é filho de Deus? Desce, começou a blasfemar do filho de Deus. E aquele ladrão, que também era ladrão, ele olha para Jesus e fala assim, este pode perdoar pecado. Este é Deus vivo que está morrendo por mim. E ele falou para Jesus, lembre-se de mim hoje. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então é muito simples você ter o Espírito Santo, você ouvir o Evangelho, crê nele, e o Espírito Santo veio sobre você e sela, sobre mim e sela. Nós somos templo do Espírito Santo, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque lá em Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sensível, ele fala com nós de forma sensível, ele intercede por nós de forma sensível, ele não é agressivo. Se nós deixarmos pecado da nossa natureza carnal nos dominar, ele vai se afastar. Se nós começarmos a viver uma vida religiosa de tradição, cumprindo regras, mas sem longe de Deus, ele vai se afastar também e o templo vai ser destruído. Então essa é a mensagem dessa manhã. Eu tenho certeza que Deus abençoou você. Compartilhe essa mensagem, dá seu like lá, de mãozinha lá, se você gostou. Faça alguma crítica, faça algum comentário. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Tem várias mensagens minhas de vídeos, né? E Deus, assim que Deus for me dando a mensagem, eu vou trazendo para vocês. É a mensagem da palavra de Deus que liberta. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser cada dia mais a manifestação. O reino de Deus está dentro de nós, do reino de Deus aqui na terra. Fique com Deus e até a próxima.